Você sabe a importância da gestão da saúde de seu camarão e de sua fazenda para o lucro do seu negócio? Bom dia a todos os colegas produtores de camarão, bom dia aos demais profissionais, futuros profissionais, bom dia ao secretário França aí que está nos agraciando com sua presença. Bom dia a todo o pessoal do camarão, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com Camarão de domingo. Aqui nesse programa, nós discutimos problemas e soluções para melhorar a saúde do seu camarão e da sua fazenda, do seu negócio de camarão. Eu sou o professor Pedro Martins, para quem não me conhece, criador e coordenador dessa escola de camarão. E já aproveita aí os colegas que estão dormindo ainda, manda esse aviãozinho que tem aqui e compartilha com ele. E hoje nós vamos comentar por que é importante, enquanto o sistema está informando aos nossos colegas seguidores, por que é importante a gestão da saúde de seu camarão e de seu negócio. Então, quando a gente observa um negócio de camarão, o principal negócio é vender. A gente tem que vender o nosso camarão, porque é a partir do processo de venda que entra o recurso financeiro para a máquina funcionar. Só que para chegar o produto ali na comporta, disponível para venda, tem todo um processo de gestão. Desde a hora que você está concebendo o seu projeto, onde que você vai instalar, o formato dele, até o dia a dia da fazenda, chegando à comporta de despesca para você vender o seu camarão. Então, todo esse processo está envolvido a gestão do negócio, o dia a dia do negócio, desde o momento que você está concebendo esse negócio na sua cabeça. Então, é sobre isso que nós vamos comentar e sobre isso que nós vamos falar a importância do trabalho que estamos desenvolvendo. Então, a gente tem o processo de vendas do camarão, e é importante para toda empresa. Toda empresa tem que vender, independente do tamanho dela, ela tem que vender. É a partir do processo de venda que entra o recurso no negócio. Mas antes da venda a gente tem a gestão. Eu também gostaria de aproveitar e contextualizar a vocês como que se encontra o andamento do nosso projeto. Nós tivemos uma semana ou duas de descanso, depois da Semana Santa aqui. Só um minuto. E nesse processo eu estava iniciando uma etapa da física da construção da escola de camarão. Nós temos um projeto estruturante lá com o Ministério da Pesca e Aquicultura, e temos, já aproveitando aqui e falando dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores. Agradecer aí a Secretaria de Pesca e Aquicultura, temos o secretário Auriel, o secretário França, que está conosco aqui nessa live, a FUNCAP, então o governo do estado do Ceará, e estamos buscando outros estados para poder apoiar o funcionamento, o dia a dia dessa escola de camarão. Junto com eles, temos a iniciativa privada, onde está passando aqui a minha esquerda, a minha direita aí no vídeo, as fábricas de ração, a Aquavita, a DM, Samaria, e os laboratórios da agricultura, os Labuçais, e hoje nós estamos iniciando a parceria com um novo laboratório, a JH Larvas. Então, já temos um grupo de empresas apoiando o nosso trabalho. Então, temos aí o Labuçais, e JH Pós-Larvas, dois laboratórios aqui do Ceará. E hoje, nós temos umas dificuldades burocráticas lá com o pessoal de Brasília, com o pessoal do Ministério, orçamento do governo, a gente depende deles, mas já estamos trabalhando com um pouco de recurso que foi disponibilizado, com 10% ali.
E aí estamos estruturando a escola de camarão. Fisicamente ela vai estar localizada, né, como eu falei anteriormente, em Beberibe, que é a região leste do estado do Ceará, geograficamente e pela logística, importante para mim e para os produtores. Depois, com o recurso, vamos passar para a parte remota e a parte das ferramentas de diagnóstico. Só que eu gostaria de começar a ganhar um tempo nesse processo, nesse projeto, né? Até que já estamos aqui na metade de abril, e aí gostaria também de conversar, de compartilhar com vocês e de interagir com vocês, né? Temos aqui o Cláudio, o Ítalo, o Paulo. Tem algum colega aí que já é produtor de camarão, em qual região? A gente poderia conversar? Porque é o seguinte, hoje e alguns outros café com camarão, os próximos, eu vou precisar da ajuda de vocês para a construção do projeto pedagógico. Então, eu preciso conhecer, né, um pouco mais de vocês e ajustar o que eu estou pensando lá do projeto pedagógico, dos conhecimentos que vamos passar para vocês e como vai lhe ajudar aí na região onde você se encontra, né? Então, o projeto ele atende as fazendas que estão no Nordeste todo e fora do Nordeste também, tá? Que são 99,6% das propriedades. Então, cada colega tem a sua particularidade, suas individualidades. E eu estou até com um papelzinho, uma caneta aqui, tá? Para começar a discutir com vocês algumas ideias de como isso pode ajudar você aí na região onde você se encontra, né? Então, a gente está no projeto lá estruturante da escola, do ponto de vista físico e remoto, mas precisamos agora começar a ajustar as próximas etapas em conjunto com vocês, né? Com os colegas que estão entrando e que estão compartilhando. Porque hoje temos um público muito diversificado de produtores, grande parte, cerca de 80%, micro e pequenos produtores. E aí eu preciso saber, por exemplo, será que você sabe a importância da gestão da saúde do seu camarão e o que é isso, e que isso causa de impacto na gestão financeira da sua fazenda, de acordo com a logística do seu projeto, com o tamanho do seu projeto, com todas as características do seu negócio. Por que isso é importante? Então eu preciso agora começar a interagir, né? Por isso que também se a gente não conseguir interagir aqui ao vivo, eu já peço aí, porque em seguida eu vou compartilhar esse vídeo lá nas redes sociais da Escola de Camarão, no Instagram e no YouTube. E aí eu gostaria de escutar também seu comentário para ajudar a poder fornecer a melhor ferramenta para você, né? Porque será que você sabe que a saúde do camarão, né, como que ela vai impactar a parte financeira do seu negócio? Ela já começa logo impactando do ponto de vista ali, biológico ou técnico, com a mortalidade, dependendo da perda de saúde, da característica da doença que vai atingir o seu projeto, ela vai impactar logo na taxa de mortalidade. Em seguida, também a gente pode ter um impacto na taxa de crescimento. Então, você vai passar ali algumas semanas a mais tendo que gastar, ter umas despesas para operacionalmente manter aqueles camarões no seu viveiro. E também temos algumas doenças até de impacto aí no mundo do camarão, que ainda não foi feito um diagnóstico no Brasil, que impacta, por exemplo, um importante tecido do camarão, a glândula digestiva, a hepatopâncreas, e que isso vai impactar o fator de conversão alimentar. Então, as rações correspondem ali, em média,
50% ou um pouco mais do negócio do camarão. E essas doenças, essas enfermidades que atingem o hepatopâncreas vão impactar o fator de conversão do camarão. Então, nesse momento, eu preciso interagir com vocês, né, ou aqui ao vivo, ou em outros canais de comunicação fora, né, offline aqui, para saber qual é o seu nível de conhecimento sobre a importância da gestão de saúde do seu camarão para o seu negócio. Então, os colegas que quiserem aí já compartilhar, já ir conversando sobre isso, é importante. Porque eu preciso saber desse nível de básico de conhecimento que você tem para eu ajustar a forma como eu vou ajudar você. Porque muitas vezes eu posso estar conversando em um nível de informação mais elevado e talvez você não consiga entender o que é que está sendo tratado aquele assunto. Por exemplo, vou tomar um cafezinho aí para quem não... A gente sabe, e um bom dia aos colegas que estão entrando, então hoje a gente já está buscando interagir com os colegas que estão entrando agora, nós estamos já buscando interagir com vocês aqui, tá? Eu estou esperando aí um bom dia, o Edson aí, pelo menos um bom dia, para saber que vocês estão por aí, pessoal, para mandar uma energia aí para mim, que eu agradeço muito a energia de vocês. Então, como eu falei, né, eu estou na parte burocrática lá, avançando com algumas questões da instalação física, depois da instalação remota e das parcerias com as instituições que vão ajudar nas ferramentas de diagnóstico. Mas será que você sabe a importância da ferramenta de diagnóstico? Bom, antes eu preciso saber que será que você sabe da importância da gestão da saúde do camarão? Será que você já sofreu algum impacto financeiro com as doenças em seu negócio? Alguma questão infecciosa, tá? Que pode ser causada por vírus, bactérias, parasitas, ou não infecciosa, né? Alguma questão de qualidade de água, de ambiente, de nutrição, de genética, que pode estar influenciando o seu negócio, o desempenho do seu negócio. Então, eu vou precisar começar a interagir com vocês para compreender essa sua necessidade. E a partir daí eu começar a construir o projeto pedagógico. Beleza, secretário? Eu agradeço muito aí o apoio do governo do estado através da Secretaria de Pesca e Aquicultura do estado, né? Através do colega aí, o França e o secretário Oriel. São duas pessoas que estão apoiando, que a gente está buscando o apoio dos outros estados. Vamos iniciar esse apoio. Porque para eu poder chegar aí onde você se encontra, eu preciso desses apoios logísticos, preciso desses recursos, ter uma estrutura para poder chegar e lhe ajudar a fazer uma melhor gestão da saúde do seu camarão. Mas antes você precisa saber por que isso é importante. O mais importante para mim não é vender o camarão, saber como é que está o preço do camarão, como é que está a tabela do camarão, será que o camarão acabou a Semana Santa, será que o preço vai cair agora de abril para junho, será que a tabela vai baixar tanto ali para R$17, R$16, será que eu vou perder muito dinheiro ali na venda? A venda é a parte mais importante ali, vamos dizer, do negócio da sua fazenda. Mas só que para você chegar a ter o produto da venda, a gente precisa ter a gestão da saúde do camarão. Por isso que é importante esse trabalho em conjunto com vocês. Então a gente está tentando criar aqui uma comunidade de apoio, né? Eu sozinho não posso apoiar vocês se vocês não compreenderem o espírito do negócio. Então a gente precisa dessa força comunitária, força do grupo, para que seja possível o crescimento dessas ações individuais, né? Cada um vai sentir essa força aí
na sua fazenda. Então, por exemplo, a gente estava naquela força lá e estamos ainda, né, de diminuir a importação do camarão. A importação que está acelerando a cada mês do camarão do Equador, porque isso vai impactar o preço do camarão, o nosso mercado, vai ter mais oferta de camarão, com a demanda que a gente tem hoje no Brasil, o preço vai despencar, né? E além do risco de enfermidades, de novas enfermidades. Então a gente está com aquele trabalho comunitário, aquele trabalho de grupo, temos as lideranças indo a Brasília, mas também precisamos começar a construir, a dar os próximos passos, né? Construir, a gente já tá fazendo os alicerces, subindo as paredes aí desse nosso trabalho. A cada semana, já estamos quase fazendo um ano desde o reinício desse trabalho aqui, né? Daqui a pouco vamos entrar em um período crítico, que sempre aparecem alterações patológicas no nosso camarão. E a gente ainda não consegue estar acompanhando com muito cuidado essas alterações patológicas no nosso camarão. E essas alterações patológicas vão influenciar a condição de saúde do camarão e do nosso negócio do camarão. Então, é importante que a gente tenha a compreensão, primeiro, por que é importante, que de impacto isso vai causar no meu bolso, na minha fazenda. Perda de saúde do camarão e a perda de saúde do negócio. Depois, a gente precisa compreender, e aí eu preciso falar a mesma linguagem de você quando eu falo ferramenta de diagnóstico, né, porque eu tenho que traduzir isso lá para a equipe que vai estar nos laboratórios, nas universidades, nos institutos, e fazer essa ponte de comunicação com você que está aí na sua fazenda. As ferramentas de diagnóstico vão permitir que a gente consiga compreender quais são os agentes etiológicos. Né? Os agentes etiológicos são aqueles vilões. Né? Lembra da historinha lá do super-herói Camarão? Ó, a gente tem o super-herói Camarão, aquela historinha que eu criei, tá? E o camarão, ele é a peça mais importante do nosso negócio. É ele que sustenta financeiramente toda a nossa fazenda. Ele é um herói. E a gente tem como esse herói alguns vilões, que são esses agentes etiológicos, o vírus, bactéria, essas alterações não patológicas, né? As alterações ambientais, nutricionais, genéticas, até um ladrão que está roubando ali o nosso camarão de madrugada. E a gente então precisa ter as ferramentas de diagnóstico para que a gente consiga localizar onde estão esses vilões. Esse vilão está trabalhando sozinho ou ele tem, vamos dizer, uma facção de vilões, uma gangue de vilões que está atacando as minhas populações de camarões nos meus viveiros. E eu preciso compreender com essas ferramentas de diagnóstico quem são esses vilões, onde eles estão atacando. E a partir do momento que eu consigo localizar esses vilões, eu consigo começar a pensar numa estratégia de combate, de convivência com esses vilões. Como que eu vou conseguir ajudar o meu herói, o meu camarão, né, como eu sendo um guardião desse herói, um colaborador desse herói, como que eu vou ajudar ele a ter o melhor desempenho zootécnico? Porque isso vai significar o melhor desempenho financeiro. Então, é nessa historinha, né, eu não sei qual o nível de conhecimento que você tem sobre essa questão da gestão da saúde. Então, para facilitar, a gente criou essa historinha para que você consiga entender melhor. Então, nós vamos começar em um determinado estágio do projeto a ter o uso das ferramentas de diagnóstico. E aí, dentro dessas ferramentas de diagnóstico, nós vamos ter as ferramentas mais simples. Imagina que eu vou estar consertando um carro. Então, no mecânico, seria a pessoa que está lá no laboratório. E ele vai ter a chave de fenda, o alicate, as ferramentas para poder localizar onde está o problema no meu carro.
Ele vai ter que fazer o diagnóstico. Então eu vou ter também, aqui no meu caso, de ter as ferramentas nos laboratórios, nos institutos, para poder localizar onde está acontecendo o problema com o meu sistema de produção, com a minha fazenda, hoje, amanhã, depois, que são problemas igual a gente tem um carro. A gente precisa ter manutenção constante. Então, do mesmo jeito, a gente tem a fazenda de camarão. A gente precisa ter manutenção constante. Precisa compreender como está a nossa máquina. Do mesmo jeito, lá, o mecânico cuida do nosso carro. A gente precisa compreender o que está acontecendo. Então, ele vai usar as ferramentas de diagnóstico, as ferramentas lá para fazer o diagnóstico no carro, né, o mecânico, e nós vamos usar as ferramentas de diagnóstico patológico. A gente precisa compreender quais são as doenças, quais são as alterações que estão acontecendo no meu camarão, quais são os problemas. E a partir desses problemas a gente começa a construir as soluções. Semelhante, nós vamos ao médico. Então a gente vai no médico para ter um diagnóstico, para saber qual é o problema, para buscar uma solução. Então nós vamos ter essa etapa de ajuste das ferramentas de diagnóstico e que essas ferramentas de diagnóstico sejam disponibilizadas de alguma forma aí para você que está na sua fazenda, para você que está prestando a consultoria, para você que está exercendo alguma ação dentro dessa cadeia produtiva do camarão. Então a gente já tem ali o pessoal da ração, de larvicultura, tem os outros elos da cadeia produtiva, então cada um vai ter uma necessidade de diagnóstico para a sua atividade lá dentro do negócio do camarão. Então aí dentro dessas ferramentas de diagnóstico, né, como a gente está lá na oficina, tem as ferramentas mais simples e as mais complexas, mais complicadas de se trabalhar. Tem a chave de fenda do alicate, temos outras também, né, que um scanner que faz um trabalho maior de avaliação do carro. Né? Então a gente vai ter no grupo das ferramentas presuntivas. Então, uma coisa que é importante, né, e nessa comunidade, eu já tenho um link. Então, quando você entra lá na biografia da Escola de Camarão, no resumo ali do perfil do nosso trabalho, vai ter no final um link. E aí quando você clica naquele link, você vai para um formulário, e naquele formulário você começa a se cadastrar como um produtor de camarão. Então você vai lá, e aí eu vou conhecer você. Ó, eu sou o Zé, eu tenho uma fazenda que o nome é tal, que está na cidade tal, que está no estado tal, que tem essa quantidade de viveiro, e aqui é o meu contato, o meu e-mail, meu celular. Então eu já começo a conhecer você. E a partir daí eu começo a trabalhar com essas ferramentas presuntivas. Tá? A primeira ferramenta presuntiva que nós vamos trabalhar, e aí a gente não vai precisar gastar muito recurso financeiro, é o registro de ocorrência de problema. Então, daqui eu devo estar entrando em recesso nas próximas semanas lá da universidade, e aí vou começar a fazer esse trabalho, esse ensaio de trabalho para começar a montar os nossos grupos lá na escola. Tá? Então, eu vou ter os registros de ocorrências de problema. O que isso significa? Para mim, eu estou trabalhando e tentando ajudar alguns milhares de pessoas, né, de produtores que estão lá nas suas fazendas e os demais profissionais da cadeia produtiva. Então, eu preciso saber onde está tendo problema, que tipo de problema que está acontecendo, qual é a gravidade desse problema, e ao longo do tempo, né, em janeiro, fevereiro, março, abril, eu sei que historicamente nesse período que nós vamos entrar agora, de abril para junho, nós temos uma quantidade maior de problemas, de queixas dos produtores. Então, eu preciso ter esse registro para poder ter um painel de acompanhamento dos dados e montar a minha estratégia. Até eu consegui montar uma equipe, né? Por enquanto a gente está numa equipe, né? E estamos buscando também recursos para começar a montar uma equipe e para começar a avaliar que tipo de problema está acontecendo. E aí nós vamos entrar na segunda ferramenta de diagnóstico. Né? Nos próximos meses nós vamos começar a trabalhar também com isso, que é a biopatometria. Na biopatometria,
eu consigo pegar a sua informação durante o período da biometria que você está fazendo, desses viveiros que estão sendo relatados com problemas. Qual é a frequência dos sinais visuais que você está achando ali na sua concepção, na sua percepção ali como produtor, que algo está errado? Pô, eu acho que naquele viveiro ali, esse camarão que está aparecendo desse jeito, para mim não está normal. Então eu acho que na minha biometria, quando eu vou pesar os animais, eu tenho ali uns 30% daquele animal com aquela característica que não está normal. E eu considero aquela característica com um grau 2, com um grau 3 de problema, né? Que é como se fosse uma régua, que vai de 0 a 4. Então eu vou precisar começar a interagir com vocês com esse nível de informação. Porque eu preciso captar esses dados para montar uma outra estratégia. E aí eu vou entrando no outro grupo de ferramentas presuntivas, que é a análise a fresco. E aí estamos construindo, né, a gente vai precisar de um apoio maior. A gente já tem um equipamento simples que eu consigo, daqui a um tempo, quando o negócio começar a funcionar, conectar no seu celular e eu consigo visualizar o que é que você está querendo mostrar dentro do corpo do animal. Então você vai tentar me mostrar no hepatopâncreas, nas brânquias, no trato digestório, fora do animal, a imagem do que está acontecendo de errado naquele camarão. Então eu começo a ter os seus dados, a sua compreensão, né? Primeiro eu começo a compreender quem é você, onde você se encontra, qual é a característica do seu projeto. E aí, conhecendo você, eu começo a escutar você, escutar qual a sua queixa. Mensalmente, se você está tendo algum tipo de problema. E aí você vai me dizer que tipo de problema visualmente você tem. Você acha que está com o animal com a característica de vermelhidão, de necrose que parece ser anin, de necrose preta, que pode ser uma virose, uma bacteriose, de tamanhos irregulares do camarão. Então você começa a relatar as suas queixas. E com esse equipamento a gente começa a visualizar o que está acontecendo ali de lesão, de alteração nesses diferentes órgãos do seu camarão na sua fazenda. E aí a gente começa uma comunicação remota sobre o que está acontecendo com o seu camarão. Se do ponto de vista presuntivo a gente não consegue concluir o que está acontecendo, aí iniciamos um outro grupo de ferramentas, que são as ferramentas conclusivas, onde nós vamos precisar da próxima etapa do projeto, que é a interação com os laboratórios da universidade. E aí vamos entrar em duas ferramentas de suma importância para o nosso trabalho no Brasil todo, que é a histopatologia e o PCR. Então, não precisa você se preocupar com esses nomes aí muito complexos, tá? Mas basicamente o que é que essas duas ferramentas vão oferecer de informação para a sua fazenda? Na histopatologia, eu vou conseguir entrar dentro do camarão, caminhar por entre os tecidos, os órgãos, os diferentes sistemas vitais do camarão, analisar o que está acontecendo de alteração, de lesão, quem é o possível agente que está causando aquela lesão, e aí eu consigo começar a aliar essas informações com o quebra-cabeça que você foi me passando das informações lá na sua fazenda. E eu vou aliando essas informações do animal com as informações que você me passou da sua fazenda. E se eu não consigo, né, do ponto de vista ali sugestivo, encontrar bem quem é aquele agente responsável pelo aquele mal que está causando no camarão, eu entro numa ferramenta mais sensível, que é o PCR. E com isso eu consigo ter uma sensibilidade de identificar o nome, vamos dizer assim, né? O nome do indivíduo. Então vê que eu estou no processo de investigação, tá?
Muito obrigado, França. Vê que eu estou no processo de investigação para saber quem é o inimigo que está atacando o seu herói camarão. E aí, com isso, como você é o guardião desse herói de camarão, você é o guardião dele porque ele guarda o seu bolso. Tá? Então, no final, o que a gente está preocupado é com o bolso, seu bolso, lá na sua fazenda. Bolso, o dinheiro que vai entrar, tá? A quantidade de dinheiro que vai entrar no seu negócio. Então, se a gente está vendendo bem o camarão, beleza. Mas se a gente não tem nenhum camarão para vender, a gente precisa resgatar essa história toda para saber como melhorar a saúde do meu camarão. Então, para isso, eu tenho que seguir todos esses passos aí do processo, no projeto. Tá? Para eu poder chegar lá no DNA do agente, tá? Do vilão, de quem está causando mal ao seu camarão, se ele está sozinho, se ele está numa gangue, qual o nível de força que ele tem, para você saber, pô, eu sozinho eu consigo resolver esse problema. Ou eu preciso da ajuda dos meus colegas produtores. Eu preciso da ajuda do meu fornecedor de pós-larva, porque o problema pode estar ali com a minha pós-larva. Eu preciso da ajuda do meu fornecedor de ração, para que ele consiga me dar uma solução melhor. Eu preciso da ajuda do meu fornecedor de probiótico, para que ele possa montar uma estratégia de biotecnologia e poder me ajudar. Eu preciso de ajuda de alguém, porque sozinho eu não consigo, e empreendedor precisa pedir ajuda. A gente chega um momento que a gente precisa pedir ajuda, porque o dia a dia do negócio não é fácil. E a gente está aqui para ajudar, mas a gente precisa saber ajudar aonde. Porque muitas vezes a gente não tem muito recurso, né, nem público nem privado, para poder dar um tiro certeiro naquele problema. E aí, quanto mais informação o nosso grupo poder... eu preciso estar aqui interagindo com o França, que é um secretário executivo lá do Estado. E o Estado tem um recurso que ele pode me ajudar a compreender quem é esse inimigo que está atingindo os produtores. Mas o recurso não é infinito. Todos os recursos que a gente tem são limitados. E a gente precisa usar esse recurso da melhor forma possível. Você tem um recurso infinito, eu tenho um recurso de tempo financeiro infinito. Os recursos não são assim, a Deus dará. A gente precisa juntar a nossa força, que não é muito grande, juntar a força do governo, do produtor, da ração, da pós-larva, das universidades e ver de que forma a gente pode melhorar a gestão da saúde do camarão. E por que que essa gestão tem que ser um trabalho de hoje, amanhã e depois de amanhã? Porque igual tem um carro. O carro a gente está andando aqui, mas dá um problema lá na frente, a gente precisa ter a oficina montada, esperando para fazer o diagnóstico daquele problema que a gente acha e consertar o carro. Porque senão a gente não tinha oficina. Se a gente tem um carro andando, a gente precisa de manutenção e os problemas vão aparecer. A gente precisa ter o diagnóstico do problema e consertar aquela peça do nosso negócio. Do mesmo jeito é o camarão. A gente tem um negócio do camarão andando, de repente uma peça fica com defeito, né, da nossa fazenda e a gente precisa consertar essa peça ou trocar essa peça. De repente é uma pós-larva, é uma genética que não está boa e eu preciso trabalhar lá com o pessoal da larvicultura para saber como é que a gente pode melhorar essa genética. Do ponto de vista das viroses, será que não tem um vírus que está atingindo muito o plantel de reprodutores? Será que eu consigo colocar uma resistência maior nas minhas pós-larvas? Eu preciso acessar o grupo de cientistas que está lá dentro das universidades no Brasil aí. A gente está também buscando recursos para isso. Mas eles precisam saber a característica do problema. A gente só pode buscar uma solução quando a gente conhece a característica do problema. De repente pode ser um problema pequeno, mas de repente pode ser um problema grande, que precisa de muito conhecimento para poder alcançar a melhor solução. E quanto mais de conhecimento, mais nível na escada do conhecimento a gente vai ter que buscar. A gente pode chegar a precisar dos cientistas na Universidade do Brasil para trabalhar uma melhor resistência do nosso camarão, trabalhar um melhor crescimento. Nós temos a iniciativa privada aí trabalhando as larviculturas com diferentes planos de genética. Será que isso está sendo suficiente hoje e amanhã a gente perde o desempenho, né? A gente viu, por exemplo,
algumas pós-larvas que entraram no nosso mercado, que tiveram um bom desempenho durante um determinado período e não conseguimos com que aquele produto, aquela pós-larva, conseguisse avançar, porque não se tem a continuidade, porque é um trabalho caro. Então a gente precisa unir as nossas forças para que esses trabalhos tenham uma continuidade. Não tem como um trabalho de genética começar hoje e parar amanhã. Está vendo o Equador? O Equador teve um grave problema de doença. Quando eu estava começando a fazer o meu doutorado, eu tive que... No Brasil a gente não tinha conhecimento sobre doença, eu tive que fazer a minha parte prática lá no Equador, no momento que eles estavam lá com a mancha branca, 99 para 2000. Foi um desafio muito grande para eles. Mas eles se uniram, juntaram a comunidade e só, nós precisamos fazer com que o camarão do Equador tenha um destaque. Então começaram a fazer um trabalho de genética, aliado com um trabalho patológico de saúde, foram construindo uma pós-larva mais robusta, um sistema de produção mais eficiente e conseguiram hoje produzir mais de 10 vezes a quantidade de camarão que o Brasil produz. Tem um problema de mercado, porque eles têm que encontrar o mercado aí para vender o seu camarão no mundo. Mas eles conseguem ter um sucesso através do grupo, da comunidade, juntando os principais elos da cadeia produtiva, poder público, poder privado, mas com esse intuito de tecnicamente melhorar o nosso sistema de produção. Mas a gente precisa saber onde que estão os problemas. Se o problema está na genética, na nutrição, na biotecnologia, no ambiente, no tempo, tá? Porque a gente pode ter um período que a gente sabe ali que o camarão sempre cai um pouco a condição de saúde dele. Será que a gente pode melhorar durante aquele período? E nós temos uma dificuldade comparada com o Equador, e por isso que é importante essa nossa articulação, essa força comunitária, porque lá a gente tem um produtor, um grande produtor, que representa aqui cerca de 100 micro ou pequenos produtores no Brasil. E aí quando você fala com um produtor desse, ele tem uma escala de produção, ele consegue ter recurso financeiro para encontrar, caracterizar o problema que está acontecendo e buscar a melhor solução. Quando se junta ali 5 grandes produtores, 5 grandes grupos, eles conseguem ter uma escala de produção melhor para trabalhar aquele problema, trabalhar aquela solução. Aqui no Brasil nós temos centenas, milhares de micro e pequenos produtores. Então essa articulação dá um outro tipo de dinâmica, né? Um outro tipo de trabalho, que não é fácil, mas é isso que a gente está buscando aqui na Escola de Camarão. Buscar essa articulação lá com um colega que está no interior do Nordeste do Brasil, no interior do Ceará, e eu preciso muito da ajuda de vocês para que essa comunicação chegue lá para o colega, para o João, para o Zé, para a Maria, que está precisando de ajuda, mas que sozinho não consegue essa articulação. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho, como o Francis falou, né? Um projeto fantástico, mas de grande relevância para o nosso semiárido, mas que eu preciso da ajuda de vocês para que essa comunicação, essa informação consiga chegar ao maior número de produtores. Vê quando a gente está precisando vender, né? A gente diz, pô, como é que está a tabela do camarão, aquele atravessador? A gente tem hoje diversos elos na nossa cadeia de atravessadores, né, do camarão, da nossa cadeia produtiva. Então, entre o camarão que sai da comporta e o camarão que chega lá no prato do consumidor no restaurante, temos muitas pessoas que querem ser remuneradas pelo seu trabalho de atravessar o camarão naquele elo de comercialização. Então, entre o camarão que sai da comporta de despesas e o camarão que chega no prato do nosso comedor de camarão, do nosso cliente, nós temos muitas pessoas que querem ser remuneradas pelo trabalho que estão exercendo ali no atravessar, né, no cadeia de atravessadores na cadeia. E isso não é um trabalho muito fácil, mas a gente tenta montar um grupo e trabalhar o preço, tentar fortalecer a comercialização. Do mesmo jeito, a gente precisa criar um mecanismo de gestão da saúde do camarão, através desse sistema de informação, de comunicação, de ajuda mútua, como que a gente pode melhorar os resultados na fazenda.
Essas questões dentro da fazenda, a gente consegue ter um certo controle, porque está na nossa mão. Então você sabe o que está acontecendo na sua fazenda, desde o momento que você construiu ela até o momento que está fazendo a despesca. Muito dessas atividades, muitas dessas tarefas está sob seu controle, né? Apesar da nossa atividade ter variáveis que a gente não tem controle, variáveis ambientais, como chuva no período como esse, calor, vento, oxigenação, né? Muitas coisas a gente não tem controle, né? Pela característica do nosso sistema de produção ser probabilístico, né? A gente depende muito dos erros e acertos aí. Mas a gente tem grande parte do controle que muitas vezes não temos na nossa cadeia de produção. E aí, na nossa micro e pequena fazenda, a gente é um tomador de preço, né? A gente não consegue fazer o preço do mercado. O mercado tem muito mais força, ele consegue formular o preço e a gente muitas vezes aceita aquele preço porque o mercado é muito maior. E a gente tem pouco controle sobre isso. Mas na gestão da saúde do camarão, no dia a dia da fazenda, a gente tem um nível de controle maior. Se a gente conseguir ter um nível de conhecimento, a gente consegue ir subindo uma escadinha do conhecimento, tá? Que não para. É uma escadinha que sempre a gente vai estar aprendendo. Por isso a questão da escola de camarão, porque o camarão ensina muito a gente. A gente todo momento está aprendendo com o camarão, que é realmente o professor do nosso negócio. Nós não sabemos muito sobre o camarão. A forma como a gente cria o camarão hoje, o nosso sistema de produção, é muito diferente de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. E a todo momento o camarão está ensinando a gente. A gente precisa melhorar a eficiência do nosso negócio, do nosso sistema de produção, sobre aquilo que a gente tem controle na nossa fazenda, e a todo momento o camarão está ensinando a gente. Quando a gente pensa que sabe tudo sobre camarão, aparece um detalhe, e o detalhe está na saúde do negócio. As doenças são os grandes professores do sistema de produção, porque ela altera aquela condição que a gente estava ali de estabilidade, né? Agora a gente já sabe produzir bem o camarão, sabemos tirar a melhor produtividade, a melhor produção na nossa fazenda, vamos crescer, aí aparece um desafio novo, uma doença nova, que vai ensinar a gente precisa ter a humildade de aprender com aquele problema e a gente pode aprender de uma maneira rápida ou de uma maneira mais lenta, de uma maneira barata ou de uma maneira mais cara, com amor ou com a dor. Então existem diferentes tipos de aprendizado e a nossa escola tem esse intuito, né, esse trabalho que a gente já faz há muitos anos, né, só com a doença de camarão a gente tem esse trabalho desde o primeiro momento aqui no Brasil, lá criado em 98 e 1999, para vocês terem uma ideia. Então a gente participou do grupo, coordenando e apoiando e botando a mão na massa do primeiro grupo no Brasil a trabalhar com a parte de doenças de camarão. Antes disso, a gente já estava trabalhando com os produtores lá de 94 em diante, mostrando como era a criação do camarão. Então a gente sabe as dificuldades dos produtores, das pessoas que trabalham com camarão, e sabemos como que a gente pode ensinar com mais eficiência a encontrar as melhores soluções. Mas para isso a gente tem que compreender melhor quais são os problemas. E os problemas são diferentes, muitas vezes, de acordo com a região onde se encontra o produtor. Então hoje nós temos, por exemplo, só que no Ceará a gente tem, de cada 3 municípios, um produz camarão. Temos, talvez mais hoje, se for fazer um censo, mais de 2.000 produtores de camarão. Só aqui no Ceará, que produz mais da metade do camarão do Brasil, 54%. Né? Eu falo isso porque eu também sou diretor técnico da Associação de Produtores de Camarão do Ceará, a PCC. E esse é um desafio grande, né? Não é somente a nossa ação em querer ajudar. É necessário que você, como profissional, como produtor, reconheça a necessidade dessa ajuda.
Não é o fato do médico estar ali no hospital, estar na clínica, que você tem a melhor condição de saúde. Você precisa chegar no médico e fazer a consulta, e estar sempre acompanhando. Não é o fato de a gente ter uma melhor oficina de carro, que o seu carro está na melhor condição de saúde, vamos dizer assim. Você precisa levar o seu carro para revisão, uma revisão preventiva, uma revisão de conserto, né, vamos dizer assim, para corrigir aqueles erros que fazem parte do dia a dia da vida do carro, da pessoa e do nosso negócio. E aí, aceitar isso, aceitar que a gente não sabe de tudo, que a gente está sempre aprendendo com o camarão, que é o nosso principal professor, é um passo importante na busca pela solução. Né? E compreender a importância. Né? Por isso que aquela pergunta que eu fiz, né? Por que você acha que é importante a gestão da saúde do camarão? Será que você sabe a importância e como usar aquela ferramenta de diagnóstico, aquela informação que é produzida na ferramenta de diagnóstico? Sabe como que eu posso, via remota, lhe ajudar aí na região onde você se encontra? Quais são as principais doenças, né, que estão instaladas aí no Brasil e que podem vir a prejudicar o seu negócio, né, que não está isolado do mundo, tá? Então, hoje a gente fala de mancha branca, mas é uma doença que surgiu lá na China, lá em 1993, 92, né? E que hoje a gente já está conseguindo ali meio que superar. O mundo do camarão, o pessoal já não comenta muito sobre mancha branca, comenta mais de EMS, HPND, Yellowhead e outras doenças. Mas é uma coisa que vai fazer parte do dia a dia do nosso negócio. A gente não tem como evitar. A gente tem que vender o nosso camarão, mas antes de vender o nosso camarão, a gente precisa ter um produto para vender. Então, para ter o produto, a gente precisa ter a melhor eficiência técnica para ter o melhor desempenho daquele nosso sistema de produção. E quando a gente pensa que está sabendo de tudo, o camarão apresenta uma nova lição, um novo aprendizado para que a gente possa corrigir a forma com que a gente trabalhava com o camarão. Então, é um aprendizado contínuo, um aprendizado ativo, porque todo momento a gente vai estar aprendendo. Então, eu estou lá com a questão burocrática, como eu falei, né, os colegas que entraram agora com o projeto lá do Ministério, tentando agilizar. Já começamos a parte física, né, a instalação da escola, depois tem a parte remota, depois a articulação com as ferramentas de diagnóstico, mas depende de você aí. Precisa a gente ter essa comunicação. Então, quando você vai lá no link da nossa conta, vai ter o cadastro de você como produtor, né, para eu conhecer você, conhecer o seu projeto, conhecer o seu camarão. E aí a gente vai começar a interagir nesse processo. Sozinho, eu sei que você consegue chegar lá, porque você já chegou, já está aí com a sua fazenda funcionando, com o seu negócio funcionando. Mas se você quiser avançar, ir mais rápido, você precisa ir no grupo. No grupo, a gente consegue um ajudar o outro e a gente consegue ir mais rápido, chegar mais rápido. Daí o processo de aprendizado em grupo. Isso faz parte do dia a dia do ser humano, né? De quando o homem vivia na caverna. Quando ele vivia lá na caverna, ele conseguia caçar, conseguia sozinho encontrar o alimento dele. Mas depois ele viu que no grupo, na comunidade, ele conseguia ter um abrigo, conseguia ter as pessoas que iam caçar, outros que iam preparar o alimento, outros que iam guardar o alimento. Então, no grupo, ele começou a ver que ele conseguia ir mais longe. Isso não estou eu que estou falando, não. É do tempo do homem lá das cavernas, dos primeiros homens que surgiram aí na humanidade. No grupo, em comunidade, a gente consegue ir mais longe. Não estou eu que estou falando isso, não. É só você ver lá como era o homem lá no tempo das cavernas, milhares e milhares de anos atrás, antes de Cristo, né? Então, é uma coisa que a gente pode chegar mais rápido, porque você está sozinho aí na sua fazenda, na sua cidade, e vai precisar da ajuda, e a gente precisa construir esse processo, que não é simples, né? Não é fácil,
mas que a gente está iniciando. Esse é a nossa missão, a nossa contribuição dentro desse agronegócio do camarão. Com a Escola de Camarão, a gente está lá chegando aonde você está. E aí, para a ferramenta de diagnóstico, o PCR, que você talvez não deva criar assim uma coisa na sua cabeça, e eu facilito naquela historinha do camarão, como eu falei aqui, para você facilitar a compreensão, né, do que é um PCR, do que é uma histopatologia, o que são essas ferramentas de diagnóstico, por que elas são úteis. Com aquela historinha do camarão, você consegue visualizar por que eles são úteis. E porque preciso lhe ajudar. E sozinho eu sei que você consegue andar, consegue, né? Mas em grupo a gente consegue ir mais longe. Então a gente vai iniciar na sequência aí dos nossos próximos Café com Camarão, das nossas próximas atividades. E, em paralelo, eu estou lá na questão política, na questão burocrática, com o pessoal de Brasília, tentando avançar com os recursos da estruturação, né? Que precisa ter uma estrutura para começar a funcionar. Quando a escola começa a funcionar, a gente precisa ter dos alunos, que são vocês aí, o pessoal das fazendas, os profissionais. E aí que a gente vai começando o trabalho de grupo, né? De apoio e de caminhando junto, né? Ninguém fica para trás, tá? A gente vai caminhando e vamos avançando, porque não tem fim, tá? Infelizmente, faz parte do negócio, faz parte da vida, né? Assim como na nossa vida, a questão da saúde não tem fim, né? Hoje a gente está aí com algumas viroses, algumas coisas aí adoecendo o pessoal, as pessoas, né? Dengue, o que for. E ano passado a gente ainda estava comentando de Covid. Então essas coisas fazem parte da biologia de qualquer ser vivo. A questão da saúde, a questão que fazem parte do nosso camarão, do nosso negócio. Então a gente vamos ter diferentes tipos de colegas com diferentes níveis de conhecimento, mas que a gente vai poder precisar ajustar a comunicação. E nessa comunicação eu vou precisar falar bastante aí com vocês, escutar vocês. Então vou ter que buscar algumas formas de interação para escutar o que você está compreendendo sobre o que eu estou falando. Por isso que é importante eu ver o que você está comentando, ver o que você está tendo de dificuldade. Pode mandar lá no meu privado se não sentir muito à vontade para falar no grupo, né, em público. E aí com isso eu vou construindo um projeto pedagógico. O projeto pedagógico é a próxima etapa do negócio. Eu preciso saber de que forma esse aprendizado vai chegar a lhe ajudar aí na sua fazenda. Então, daí o projeto pedagógico tem esse intuito de tentar reunir esse conhecimento com diferentes níveis de dificuldade para tentar facilitar a melhora do seu aprendizado. Tá? Porque temos diferentes tipos de colegas com diferentes níveis de conhecimento e de necessidade. Eu preciso ajudar de acordo com a sua necessidade. E aí, para isso, eu preciso escutar bastante vocês. De vez em quando eu vou estar provocando vocês para que eu possa escutar. E aí eu vou tentar também criar algumas dinâmicas para escutar vocês. E a partir do momento que eu começo a escutar vocês, eu começo a saber, bom, a dificuldade que ele tem é numa determinada ferramenta de diagnóstico, em compreender quais são as doenças, em compreender quais são os problemas, em compreender quais são as possíveis soluções, mas a gente vai trabalhando ativamente na construção desse conhecimento. Né? De repente, é um colega que é consultor, que precisa ajudar um outro colega que é produtor, que precisa de um tipo de ajuda. É um colega que é distribuidor de ração, distribuidor de PL, distribuidor de probiótico, é um colega que está no poder público, em alguma secretaria do Estado, que precisa ajudar o setor produtivo. Então, cada um, dentro da cadeia produtiva, vai ter uma necessidade. E a gente precisa escutar para saber como que a gente pode ajudar. Então, esses são os próximos passos da nossa atividade, em paralelo
com a construção da escola. Isso aí vai ter um tempo, né, de construção que não é fácil, a construção física e a construção remota. E para eu poder chegar onde você se encontra, eu vou precisar aprender também esse sistema remoto de informação e comunicação para saber como que eu vou me comunicar aí na sua fazenda, no seu viveiro, com o seu camarão e como que eu vou lhe ajudar. Então, eu vou ter que construir um sistema de informação, um sistema de comunicação para, de ponto de vista remoto, lhe ajudar com o conhecimento, com a escola. Né? Então, isso é um processo de construção e, em paralelo, nós vamos começar a agir nesse projeto pedagógico. Né? Eu vou ter umas semaninhas aí de recesso na universidade, daqui a uns 2 semanas, e aí eu vou aproveitar isso e interagir um pouco mais com vocês, tá bom? Então, a mensagem que a gente queria passar hoje era sobre isso, como que a gente pode trabalhar em conjunto, em um trabalho comunitário, com a força do grupo, né? Uma força que foi criada lá com o homem no tempo das cavernas, tá? Não sou eu que estou criando essa coisa nova, não. Né? O homem, quando estava lá nas cavernas, ele tinha algumas necessidades para buscar alimento e para se defender dos predadores. Então, ele viu que no grupo ele conseguia ter mais força. Conseguia ter mais força para encontrar o seu alimento, para se defender dos predadores, dos animais maiores que estavam ali. Então, isso tudo está na nossa cabeça. Eu só preciso ativar essa força comunitária que você tem aí na sua cabeça, né, com as dificuldades que tem o trabalho de grupo, para que a gente possa construir uma melhor gestão de saúde do nosso camarão, da sua fazenda, e assim, de fazenda em fazenda, a gente vai melhorando a cassinocultura no Brasil, tá? Através desse manejo sanitário. Legal? Então eu gostaria de primeiro agradecer ao tempo dos colegas aí, tem muitas pessoas novas aí que estão entrando aqui e como eu estava adiantando aqui nessa conversa, alguns eu já conheço, outros não conheço, mas nos próximos eu gostaria de saber de onde você se encontra, né? Como que encontrou o nosso trabalho, como que a gente vai começar essa comunicação, preciso conhecer você. Tá? Tem um link lá no Instagram, mas eu preciso saber se você trabalha na fazenda, se é o dono da fazenda, se trabalha no apoio. Tá? Então, nas próximas comunicações, nós vamos estar tentando interagir melhor, conhecendo você como profissional e o camarão que você trabalha. A partir daí, a gente vai entrando nos outros passos do trabalho. Tá? Então, muito obrigado pelo tempo, pela sua atenção, um minutinho que você passou aqui escutando. Se não conseguiu escutar tudo, eu vou salvar e postar essa informação lá na nossa rede social, no Instagram, da Escola de Camarão, no YouTube, porque tem uma facilidade melhor de colocar os vídeos, né, de você compartilhar, né, até ver lá na TV da sua casa e poder compartilhar melhor. Então, estou tentando também melhorar essa comunicação aí com as redes sociais, mas elas têm as suas limitações, né, de distribuição desse conteúdo. Então, é necessário que você fique atento, né? Por exemplo, faz lá a assinatura do nosso canal no YouTube, ativa o sininho, porque quando eu boto uma mensagem, ela chega para você o aviso, e às vezes você pode não estar atento às novas mensagens, e aí você recebe o aviso que tem novo conteúdo lá. Compartilhe com os colegas, porque muitas vezes os colegas não têm essa informação, não sabem que esse trabalho está sendo desenvolvido. Então, para a gente ter esse trabalho de grupo, é necessário que os colegas tenham essa informação que ele existe, que está iniciando. Então, é necessário que os colegas também tenham esse conhecimento e depois a gente vai avançando com isso. Tá? Então, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu vou encerrar a nossa aula de hoje, pedir licença para fechar a nossa sala de aula aqui, tá? E desejar um bom domingo, uma boa semana de trabalho a todos aí com o camarão. Legal? Então, muito obrigado
e até o próximo domingo. Vou fechar aqui a sala de aula.